Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai para o ciclo 5. Eu sou a professora Cadidia Menezes, a professora de língua portuguesa da Escola Graciliano Ramos, atuando na unidade prisional Juiz Hitler Cantalice. E antes da gente começar no nosso assunto de hoje, eu quero dar 2 avisos. O primeiro, não deixem de fazer as atividades. Cliquem no link, o nosso coordenador vai estar mandando toda semana o link com um pequeno vídeo, com as atividades e com textos complementares para que você possa responder as atividades e aprender. Estamos aqui para aprender e caminhar juntos, ok? Se você ainda não tem o número da escola gravado no seu celular, grave. É através desse número que você vai receber informações, receber o link da atividade, o link do YouTube para responder às suas atividades, tá bom? Estamos à inteira disposição para tirar dúvidas e também para receber sugestões dos nossos alunos e alunas, tá bom? Então, não deixem de responder as atividades, porque são elas que vão nos ajudar a computar a tua frequência e fazer a avaliação, beleza? Segundo aviso, fica ligado, fica ligada, que a gente vai ter agora no mês de outubro uma oficina sobre fotografia. Mês passado nós fizemos uma oficina sobre currículo e entrevista e mês que vem nós vamos fazer sobre fotografia com um fotógrafo profissional conhecidíssimo aqui em João Pessoa. Então fiquem atentos que a gente vai dando dicas por aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre tipos de textos, né? Então a gramática, para melhor entender a estrutura de um texto, ela divide e classifica os textos, né? A partir da sua organização, estrutura, objetivo e linguagem. Então, os tipos de textos geralmente são apresentados na gramática da seguinte forma: texto narrativo, texto dissertativo, texto descritivo e texto instrucional. O texto instrucional é aquele que vai, como o próprio nome diz, né, tem o objetivo de instruir o leitor. Mas hoje nós vamos falar sobre texto narrativo. Veja, o próprio nome vai nos levar a um conceito. Narrar. Quando a gente narra algo, a gente conta uma história. Então, o texto narrativo, ele tem o objetivo de quê? De contar uma história. Então, no nosso dia a dia, as narrações, elas estão muito presentes, né? Quando a gente vai contar uma história para alguém, quando a gente senta numa mesa e que a gente vai lembrar dos fatos que aconteceram no passado, a gente está narrando uma história, não é? Quando a gente senta assim com nossos avós ou pais, mães, e que elas começam a contar a história delas da infância, elas estão narrando, né? E um texto narrativo, ele tem 5 características, né? Você vai ver que um texto narrativo, se a gente está contando uma história, então essa história aconteceu em um lugar. Então, o texto narrativo vai apresentar o espaço, é onde essa história aconteceu. Um texto narrativo, ele também vai dar uma ideia de tempo, não é? Então, sempre tem um tempo, em 1983, em maio, ou então, era uma vez. Veja, o tempo, ele pode ser apresentado de forma cronológica ou de forma não cronológica. Por exemplo, era uma vez, há muito tempo atrás, mas a gente vai tendo uma ideia de tempo, certo? Um texto narrativo tem que ter personagens, né? São as pessoas que estão se movimentando na história, né? São os personagens que estão construindo a história. Então, o texto narrativo, ele tem um espaço, o tempo, ele tem personagens, ele também tem o narrador, é aquele que conta a história. Esse narrador, ele pode ser um narrador personagem, que é aquele que conta e participa da história, ou ele pode ser um narrador observador, aquele que observa a história e vai contar a história, tá? Então, se eu participo da história, eu sou o narrador personagem. Além de narrador, eu também sou personagem, eu participo da história. Agora, se eu não participo, estou apenas contando uma história que eu vi, então eu sou a narradora observadora. Eu apenas observei a história e estou contando a história. Então, veja, um texto narrativo, ele tem o espaço, o tempo, os personagens, o narrador e o enredo. O enredo são as ações que estão acontecendo, né? Então,
São essas 5 características que um texto narrativo ele tem. Então, quando você estiver lendo uma história, que você se deparar com o espaço, o tempo, personagem, narrador e o enredo, que é a história, o clímax em si, aí você vai entender que você está lendo um texto narrativo. Então, logo mais, se for no YouTube, aqui embaixo, nós vamos ter textos complementares. Se for no WhatsApp, aqui em cima, nós vamos ter textos complementares para que você possa ler, ouvir e responder às atividades. Qualquer dúvida, nos procura que nós estamos à inteira disposição.